agora é o Evangelho, palavra de vida, de graça, de amor. E eu quero que você o aprenda, o discípule, compreenda e creia nele. Hoje eu tenho aqui comigo o Evangelho de Mateus, que vai aparecer aí no capítulo 13, do verso 44 ao verso 52. E o tema é esse que você consegue ler melhor do que eu. O reino dos céus. 2 pontos. O coração, as intenções e as circunstâncias. Repita comigo. O reino dos céus. O coração, as intenções e as circunstâncias. O contexto antecedente, nesse capítulo 13, especialmente, está carregado de parábolas. A parábola do semeador, que joga 4 sementes e só uma delas vinga, as outras se perdem por interferências, por circunstâncias, por intenções que mudam, e a semente do Evangelho, o sêmen de Deus, a semente de Deus plantado em nós, esse DNA divino é roubado, é sufocado, é morto. De 4, só um vem a vingar. Aí, a seguir, você encontra a parábola do joio e do trigo. E você viu que na parábola do semeador, a conclusão é de relatividade. Você joga 4, colhe 1, é relativo. E é uma conta que ninguém pode garantir. Isso aqui é só uma ilustração. Eu tenho dito recentemente que hoje em dia, Jesus talvez dissesse que para cada 100 sementes que a gente joga, uma vinga, para valer. Para valer, segundo o reino de Deus, segundo o reino dos céus, segundo o parecer de Jesus. Não é segundo a quantidade de pessoas que vão para a igreja, templo, se batizam e dão dízimo. Isso não tem nada a ver com o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de cada um de nós e é uma dimensão transformadora da consciência. Aí vem aqui a parábola do joio e do trigo, é outra vez uma parábola de relatividade. Nem tudo que se vê, nem tudo que parece é. Então está outra vez Jesus dizendo, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Até quando aparentemente a coisa toda parece ser em favor da nossa melhor intenção de ver o reino se expandir e crescer no mundo, Jesus disse, não se enganem, porque tem muito mais joio do que trigo, tem muito mais disfarce, mascaramento do que realidade. É muito relativo o olhar, e o olhar humano é de uma relatividade tão grande que Jesus nos proibiu de julgar, de tentarmos nos meter, de separarmos quem é quem. Porque um trigo vale mais do que um campo de joio inteiro. Jesus disse, não mexam, porque vocês não têm a capacidade de discernir. E tem trigo que ainda não deu fruto e parece um joio. Assim como existe joio frondoso, que a gente pensa que é trigal porque eles são iguais, exceto pelo fruto, que o trigo tem e derrama as suas sementes quando debulhado, e o joio é só palha. Mas para quem olha, a distinção é impossível. Jesus disse, então, não arranquem.
para que, porventura, tentando separar o joio do trigo, vocês levem um trigo junto com o joio. E é melhor a gente ter que conviver com a relatividade de tanto joio no meio do trigo do que perder o trigo por causa da loucura ou da mentira do joio. Portanto, é uma parábola de relatividade. O que Jesus está dizendo, o reino dos céus, diante do olhar humano, é carregado de relatividade. E ninguém tem o poder da definição de quem é quem e o que é o quê. Essa é uma tarefa para quem pode medir e enxergar o coração humano, o que não é o caso de vocês. Aí vem a seguir a parábola do fermento, que até hoje deixa uma grande quantidade de intérpretes bíblicos numa dúvida enorme. Os de natureza pentecostal, por exemplo, e outros também reformados de perspectiva puritana, muitos deles dizem que o fermento aqui é uma coisa maligna. É a falsa doutrina colocada dentro da mensagem do Evangelho que contamina tudo, estraga tudo. A outra perspectiva mais comum também e repetida é que o fermento é positivo. O fermento é a introdução do reino dos céus com toda a sutileza, não precisa se fazer alarde. E a figura da mulher é usada aqui não porque a igreja é tratada no feminino, ou isso, aquilo, outro, é tolice. É porque quem lida e quem lidava no dia a dia da vida, no primeiro século, e praticamente, muitas vezes, até o dia de hoje, com o bolo, o pão, a comida, a feitura daquilo que alimenta na casa, eram as mulheres, como ainda hoje o são. De modo que, para Jesus, o mais comum, e para aqueles que o ouviam, era que uma mulher colocasse o fermento em 3 medidas de farinha, para aumentar, para fazer o bolo crescer. Não era aquele inchaço negativo que Paulo usa, dizendo que o fermento pode destruir toda uma boa massa. Aqui, aparentemente, o que Jesus está falando é da virulência do reino dos céus, da capacidade dele de se miscuir, de penetrar, de alcançar uma medida muito maior do que aquilo que a gente pôs. Ou seja, se está dizendo que existe um poder inerente de expansão, de penetração, de pervadimento no reino dos céus. A gente bota um pouco e, quando percebe, ele penetrou, atingiu, ele cresceu nos ambientes numa medida maior do que o que se esperava. Aí você tem, mais adiante, a parábola que é aquela que eu começo a falar sobre ela hoje. E é a parábola do tesouro escondido. Como é essa parábola do tesouro escondido? Jesus diz que o reino dos céus, que é, de fato, um sinônimo para reino de Deus, tem alguns que tentam fazer diferença entre reino dos céus e reino de Deus, e Jesus usa as duas expressões de maneira sinônima, dependendo do contexto, do Evangelho. O reino dos céus e o reino de Deus são a mesma coisa. O reino dos céus fala desse reino superior de Deus sobre todas as dimensões. E o reino de Deus na Terra, quando se fala dele, inclui todas as dimensões e expressa esse encontro da dimensão celestial
com a realidade terrena da existência humana, carregada de ambiguidades. Nesse caso aqui, a descrição do reino dos céus, a semelhança que Jesus encontra para ele, é a de um tesouro. O reino dos céus, Jesus diz, é como um tesouro na terra, nessa terra sem nada, erma, onde a sobrevivência é difícil, é complicada, e ninguém acha tesouros do nada. Aqui, portanto, Jesus fala de um indivíduo que carregava no coração essa caminhada distraída pela vida. Ele vinha andando e tropeçou num tesouro oculto que alguém tinha escondido num campo. Quem sabe até morrido, escondeu, não pôde voltar, morreu, não disse onde estava, ficou lá, e um dia veio esse homem passando e tropeça. Tropeça, acha sem querer, tendo achado, é o que se diz, designando uma coisa que acontece fortuitamente. Ele simplesmente transbordou. Meu Deus, o que é que me aconteceu? Eureka! Aleluia! Que negócio é esse? Eu fui visitado pela sorte, eu fui visitado pela fortuna, eu fui visitado, seja lá pelo que seja. Mas o indivíduo se perplexifica diante daquele encontro que ele próprio jamais tinha imaginado que aconteceria. Então, como aquele tesouro está num campo que não é dele, e o tesouro vale infinitamente mais do que o campo podia ser uma terra devoluta, um terreno baldio. Em geral, tesouros são colocados em lugares onde as pessoas pouco passam. Por isso, devia ser um lugar desprezível e até barato. Mas tinha esse tesouro sem estimativa de valor. Então, o homem que no tesouro tropeçou saiu transbordante de alegria, vendeu tudo que tinha, arregimentou tudo que ele possuía e falou: eu vou comprar aquele campo, porque o dono do tesouro é o dono do campo. Se eu comprar o campo, o tesouro é meu, porque ninguém sabe que naquele campo que não vale tanto, tem aquilo que vale tudo. Então, deixa eu me desfazer de tudo que eu tenho, que não é muito, mas é o bastante para eu comprar o campo, e com o campo vem tudo. Aí vem uma segunda parábola. É diferente dessa primeira. Nessa primeira é um acaso, é um tropeção. O cara vai andando e tropeça. E aí vai, feliz, se desfaz de tudo quando possui, volta e compra o campo. Essa outra é diferente. Nessa outra se diz que o reino dos céus, o reino de Deus, essa dimensão da manifestação de Deus se revelando ao coração humano, o reino dos céus é também semelhante a um ser humano que negocia. Esse aqui está no negócio da procura de coisas valiosas. Ele é um buscador de tesouros. Ele anda pelo mundo tentando aprender o que tem valor. É uma pessoa que sente a ambição pela descoberta daquilo que tem importância maior do que as realidades do cotidiano. Ele carrega dentro dele esse espírito de um bom bandeirante que procura
pérolas, pedras preciosas. E porque ele vive desse negócio. E ele sai, e a palavra ênfase não é como no primeiro caso, que é oculto, tropeçou, saiu alegre. Esse aqui não, há uma intencionalidade. Esse ser humano procura. Ele vive dessas riquezas, desses tesouros. Ele já descobriu que existe uma fascinação nisso tudo. E ele próprio ficou fascinado. Só que agora, ele que procurava boas pedras, boas pérolas, nessa procura ele achou. Ele não é um inocente que tropeçou na riqueza. Ele é um ser consciente que busca, que procura, que escaneia, que discerne, que examina, que quer. E ele encontra uma pérola maior do que todas as que ele já tinha encontrado na vida, melhor do que tudo o que ele já tinha visto, mais valioso do que tudo que ele tinha concebido. Então ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Mas você veja, no primeiro caso, se vendeu tudo que se tinha e se comprou o campo. Aqui esse homem vende tudo que ele tem, todas as pérolas que ele tinha, toda a sua coleção, todo o seu acervo, transformou tudo aquilo em meios para adquirir a única, necessária e singular pedra de grande valor, pela qual valia a pena, semelhantemente ao tesouro no campo, vender, abrir mão, renunciar a tudo quanto se tem, ou para comprar o campo, ou para adquirir a pérola de grande valor. Aí vem uma terceira parábola, que diz que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, uma tarrafa, jogada, lançada ao mar. No caso aqui, para Jesus, a imagem imediata, e ele está falando isso aqui na Galileia, e o mar ali era uma lagoa de 12 de largura, 22 de comprimento, profunda, pescosa e rica. E ele está aludindo muito provavelmente para o público que o ouvia, gente da Galileia, para quem o mar da Galileia era a fonte de água doce, era um mar de água doce, indispensável. Então ele cria essa imagem que a maior parte dos que o assistiam viam todos os dias acontecer, do indivíduo rodar sua tarrafa e jogar ao mar. Jogar, sem a menor capacidade de selecionar. Porque quem pesca de tarrafa, ou pesca de arrastão, que em muitos lugares está proibida porque não existe a capacidade de selecionar a pesca. E você acaba trazendo o que você quer e uma quantidade enorme de coisas que você não quer. E quando a rede, a tarrafa já está cheia, e o pescador vê aquele fervilhar de vida abundante dentro dela, esses pescadores a arrastam para a praia. E assentados na praia, com a rede aberta, eles escolhem os peixes bons, peixe bom para comer, peixe saudável, peixe negociável. Escolhem os bons e colocam nos cestos, que eles haverão de vender no mercado. E os ruins eles jogam de fora, deitam fora na água, para ver se eles continuam a existência deles.
E Jesus dizia: assim será no final de tudo, no final do Aeon, no final desse tempo, no final dessa era, quando os anjos sairão como pescadores celestiais e separarão os seres humanos maus dentre aqueles que são seres humanos que buscam viver em justiça, amor e verdade e paz. E lançarão na fornalha acesa aqueles que são os peixes que para nada prestam, e recolherão nos cestos do reino dos céus os peixes bons para a vida, adequados para a continuidade da nova era, da nova realidade, do novo Aeon, do novo tempo, do novo século, que significa no Novo Testamento muitas vezes não o prazo de 100 anos, mas de uma era. E aí Jesus conclui dizendo: entendestes todas essas coisas? É a pergunta que eu faço a você, a que Jesus fez a eles. Você entendeu? Você compreendeu? Você chamou para si mesmo e discerniu? Ele pergunta, porque ele não conta essas histórias para servirem de historinha. Ele conta porque tem a ver com o que acontece na existência da gente. São biografias curtas da nossa resposta espiritual ao reino de Deus, ou de quem nós somos em relação ao reino de Deus antes, durante, depois. Porque existe um depois. Existe um antes. Antes, tinha verdadeiros tesouros ocultos que ninguém enxergava, que ninguém via, que ninguém percebia, até que alguém, sem querer, o encontra e atribui o valor que ele tem e faz todo o sacrifício necessário para não perder aquela riqueza que foi dada a ele de graça. De graça ele encontrou o tesouro de grande valor, e tudo quanto ele vendeu para comprar o campo não teve nada a ver com o tesouro. O tesouro era de graça. O campo é que tinha um valor, um custo para ser pago. Mas o tesouro, graça pura. O valor dele não era para comparar com a ninharia do campo. Ou esse ser humano que procura. Tem gente que tropeça, que não procurava nada, não sabia de nada, não tinha interesse de nada, e andando a esmo, tropeçou na graça. Há outros que já nasceram com sede, já nasceram procurando. Aí foram aonde quer que tenham dito a tais pessoas que havia algum recurso, algum tesouro, elas foram para lá. Elas pesquisaram tudo, elas mergulharam em todas as filosofias, em todas as religiões, em todas as sabedorias, em todos os mistérios esotéricos ou gnósticos. Carregaram dentro de si essa avidez imensa a vida toda, gente que não conseguia sossegar sem procurar, porque tinha certeza que havia alguma coisa grandiosa, preciosa, a ser achada por aquele que busca. Dentro dele havia aquela latência do mandamento de Jesus, que diz que todo aquele que busca, encontra. E tem gente que veio ao mundo com essa certeza de que existem coisas para além do que os olhos veem, que são os maiores tesouros, não são os visíveis, mas os invisíveis, como Paulo disse, porque os tesouros visíveis são temporais e corruptíveis, mas os tesouros invisíveis são atemporais
incorruptíveis e eternos. Tem gente que nasce com essa consciência de que tem algo a ser achado. Eu me lembro perfeitamente de que desde menino eu sabia que tinha alguma coisa que iria me encontrar ou que eu iria encontrar, e eu não sabia o que era. Aos 7 anos de idade, eu me lembro de ter virado, deitado no chão do pátio externo da minha casa em Manaus, na rua Apurinã. Virei subitamente e olhei para aquele céu. Nossa casa era num lugar elevado, de modo que praticamente você tinha um horizonte longínquo e aquela abóbora celeste, azul. Eu olhei para aquilo e o meu coração sentiu aquela certeza: um dia você vai conhecer isso tudo. Um dia. Porque já havia um desejo, uma busca, mesmo no coração infantil, um desejo de saber isso tudo, de conhecer aquilo que para mim era um mistério, mas que no meu coração tinha uma certeza que um dia eu seria invadido pela consciência do que era. A minha mulher, a Adriana, diz que também desde criança, mais ou menos na mesma idade, um dia ela ia caminhando e ela ouviu aquela voz dizendo: você não vai morrer sem saber toda a verdade sobre a vida. Não vai. Porque ela também já era uma procuradora, como esse aqui que acha, aí se desfaz de tudo para ficar de graça com essa pérola, praticamente, porque o valor dela era inestimável. A mesma coisa os peixes, mas a relatividade está presente em tudo. Está presente no fato de que o indivíduo acha aquilo que tem um valor inestimável e vende o que tem valores estimáveis, renuncia ao que tem significado temporal e toma posse daquilo que tem significado atemporal. Abre mão do que seja necessário para abraçar o tesouro da eternidade. Procurou, achou muita coisa de valor, aprendeu muita filosofia, muita sabedoria, muitas coisas importantes, mas que comparada com o que se achou no reino dos céus, em Cristo, passam a ser pequenas pepitas de valores muito menor, que vale a pena trocar tudo por essa realidade única e singular que planifica o ser inteiro. E aqui na tarrafa é a mesma coisa. Se tem que agora, diferentemente do joio e do trigo, dá para separar. Dá para olhar o peixe bom do peixe espinhoso, de uma outra casca, de uma outra escama, de um outro tipo, que o pescador sabe que não é comestível, ou que é espinhoso demais, ou que eventualmente carrega até veneno e é difícil de tratar, devolve-o à água e recolhe o que é comestível, o que é bom para a vida e leva para alimentar os seus e para alimentar a própria continuidade da existência. E Jesus diz: assim é o reino dos céus. E diz nesse caso, no entanto, não são vocês os grandes separadores de peixe bom e de peixe mau, de gente boa e de gente ruim. Essa é uma coisa que a gente pode até ter alguma percepção melhor do que entre o joio e o trigo, mas não é ainda tarefa de vocês jogarem e separarem, dizendo esse aqui é mau, esse aqui é bom, esse aqui é mau, esse aqui é bom. Não. Só na consumação dos séculos. Assim como o joio e o trigo, só na consumação dos séculos, essa separação entre bons e maus será feita por entes de outra dimensão que Jesus chamou de os anjos. Esses seres superiores a nós, que receberam missões e têm dons e discernimentos para fazerem essa tarefa.
de separação entre perversos e justos. E aí a conclusão de Jesus é esta: entendestes todas essas coisas? Como eu pergunto a você aqui agora. E aí você entendeu? Conseguiu chamar a compreensão para a sua vida? E ele prossegue, e eles responderam lhe dizendo: sim, entendemos. Eles demoraram ainda muito tempo para entender. Eles entenderam as historinhas, os significados. Eles demoraram ainda muito tempo para entender. É difícil encontrar um homem como Paulo, que ouve uma voz, vê uma luz e da noite para o dia entendeu tudo. Pedro, por exemplo, foi levando meses e anos para ir processando. E alguns outros não chegaram a processar por inteiro o significado da informação. E os cristãos menos ainda, porque os cristãos fazem tudo que Jesus disse que não era para fazer. Eles dizem: vamos separar o joio do trigo. Falando uma heresia bárbara. Esse negócio de separar o joio do trigo é demoníaco. Essa coisa de achar que você pode ficar com o que tem grande valor sem abrir mão de nada é uma outra loucura. A gente tem que escolher. Não dá para pegar o tesouro oculto, levar para casa e ficar com todas as outras bugigangas. Para você ter o campo, você tem que abrir mão de tudo quanto você tinha amealhado até agora. No entanto, a riqueza que será sua é incomensurável. Você que procura, ávido, sedento, encontrou, mensurou, é imensurável. Então se desfaça de tudo. E tome posse para você. Não perca essa chance. Era o que você queria sem saber. A mesma coisa com a tarrafa da vida. Pegue o que você de fato já vê que é peixe. E o único peixe que você pode entender como bom ou mal é aquele que você enxerga em você próprio. Quanto ao mais, não se torne juiz do seu próximo, para você não cometer uma barbaridade pecando contra o reino dos céus. E é por isso que Jesus disse: vocês entenderam que vocês vão ter que viver no meio da ambivalência, da ambiguidade, que nesse mundo vocês vão ter que, frequentemente, para tomarem posse de algo precioso, valioso, inestimável, vocês vão ter que abrir mão de algumas outras coisas. Abrir mão. Vão ter que renunciar. Vão ter que dizer: eu prefiro isto a tudo mais que eu tinha tido. Diante da pérola de grande valor, você vai ter que jogar fora as pepitazinhas que não valem nada, juntar tudo para ter acesso ao que é inestimável. Para você ser peixe, pescado pelo reino de Deus e colocado no cesto da graça, não olhe para quem não é e não julgue quem não é. Essa não é tarefa sua. Agradeça por estar colocado num lugar de segurança. E ande sem presunção, porque não foi você que pulou do mar na cesta da salvação. Você foi puxado por mãos soberanas. Deixe a mesma mão que pegou você e trouxe você fazer o resto do trabalho no tempo próprio e adequado. Você não é anjo. Você não tem essa prerrogativa. E a gente tem que entender que a vivência do reino dos céus aqui
neste mundo é marcada por relatividade, por ambivalência, pelo que parece ser, mas não é. É marcada pela necessidade de renúncias, de abrir mão de coisas, de fazer escolha. Não dá para ter tudo, não dá para conciliar tudo, não dá para ter a boa semente plantada no chão bom e, ao mesmo tempo, tê-la à margem do caminho, ou sufocada por espinhos, ou queimada pelo sol, porque embaixo a terra é pedregosa. Não é assim. Existem perdas, existem pessoas em quem nada vinga, ou vinga por um tempo, mas elas logo desistem, como na parábola do semeador. Tudo é relatividade. A parábola do joio e do trigo é relatividade. A parábola do tesouro escondido, relatividade. A parábola da pérola de grande valor, relatividade. A gente tem que abrir mão, tem que escolher, coisas têm que ficar para trás, renúncias têm que ser feitas, a gente tem que abrir mão de determinados julgamentos, a gente tem que ter paciência, a gente tem que viver a nossa própria vida com temor e tremor. E a gente tem que saber que quem nos tirou do mar da nossa perdição para o cesto dessa graça é o mesmo que vai fazer o trabalho inteiro. É ele quem julga, é ele que separa, é ele que diz quem é e quem não é. Não sou eu. O melhor que eu posso fazer é apenas não me tornar aquilo que eu não quero ser e tentar me tornar aquilo que eu sei que devo ser. Essa é a minha única tarefa e para aí. Ponto, parágrafo. Não tem nenhum outro acréscimo. E aí vem a pergunta: entendestes todas essas coisas? Aí talvez você, na sua pressa, como eles, diga sim. Sem ter entendido nada, vocês vivem separando o joio do trigo. Vocês ficam achando que caiu na rede é peixe. Vocês ficam achando que semeou a palavra ou a semente. Toda e qualquer resposta é gente igreja, é gente reino de Deus, é gente reino dos céus. E não é. Às vezes é só aparência, é só um tempo, é só uma cara. Mas o que é verdadeiro vai ser sufocado pelo que é espinhoso. O que é verdadeiro não vai ter raiz para penetrar, porque o chão é duro. E o que é verdadeiro vai ser comido à beira do caminho, porque foi posto em marginalidade no coração. Ou que tem grande valor, na pressa as pessoas passam como muitos passaram antes sem terem visto. É graça tropeçar nesse tesouro. É graça procurar e encontrar essa coisa inencontrável. É graça ser tirado do mar, do abismo, e ser posto no cesto do amor de Deus. Você compreendeu isso? E compreendeu que o resto da tarefa não é sua? Que a sua única tarefa é renunciar ao que tem que ser renunciado, é deixar de lado o que não pode vir junto no pacote, é abraçar a singularidade do reino dos céus, do evangelho, do amor de Deus, da graça concedida, como Paulo diz, de maneira pleonásmica, a graça concedida gratuitamente no amado. Essa graça redundante é só a parte que me cabe. No mais, eu tenho renúncias a fazer para viver a plenitude do que eu achei, do que eu encontrei, do que me possui, daquilo que agora se tornou a minha grande e maior alegria na existência. Compreendestes estas coisas? Aí tem gente aqui apressada dizendo: Caio, eu compreendi. Mas a gente só sabe quem compreendeu olhando para a vida. Se eu fosse olhar para a resposta cristã no mundo, durante esses 1.700 anos de cristianismo, de Constantino para cá, e antes disso, os cristãos discípulos
da primeira geração de apóstolos e pregadores do Evangelho, todas as gerações caíram em todas as armadilhas. Separaram, julgaram, brigaram, acusaram, mandaram para o inferno, chamaram de herege, fizeram de tudo, levaram à Inquisição, queimaram, mataram, apedrejaram, prenderam, exilaram, decretaram ostracismo, fizeram o que quiseram fazer, porque não entenderam todas essas coisas. Não entenderam nem a graça da salvação. Ficam tentando outras coisas. Aqui não tem uma barganha. O homem que foi e vendeu tudo que tinha, comprou o campo, não o tesouro. O tesouro é incomprável. O tesouro não tem valor estimável na terra. O tesouro é celestial. O tesouro ou a gente recebe de graça ou não recebe. Como a pérola de grande valor, o indivíduo vendeu tudo que tinha e comprou aquilo ali, significando dizer que ele se desfez de tudo que ele tinha amealhado, como tesouros, conhecimentos, sabedorias, filosofias, versões espirituais, religiões, seitas, conhecimentos esotéricos e esotéricos, todo tipo de coisa. Ele abriu mão de tudo e falou: o que eu encontrei vale por tudo que eu tinha. Eu não preciso de mais nada depois de ter encontrado de graça o que eu jamais pensei que encontraria na vida. Eu praticamente fui achado por aquilo que eu procurava. E o peixe que foi tirado na tarrafa não tem outra coisa a fazer a não ser grato, porque a graça de Deus o separou da perdição do abismo. E o coração dele tem que apenas viver essa gratidão e abrir mão do resto. Compreendestes todas essas coisas? Aí vem você e diz sim. E sai daqui para fazer o oposto de todas essas coisas. O cara quer ser dono do tesouro no campo e não quer se desfazer de nada. Ele quer ter o tesouro mais tudo que ele tinha antes. Ele quer seguir sem alteração na vida. É como a teologia da prosperidade ensina. O cara que procurava pérola de grande valor só diz assim: eu sou um sortudo mesmo. Agora, essa pérola tinha dono. Ainda que o dono quisesse dar de graça, havia algo que o cara sabia que precisava fazer, por uma questão de honestidade pessoal. As outras coisas tinham tido um valor relativo durante o curso da existência dele. Agora ele encontrara algo que tinha valor absoluto, pelo que valia a pena abandonar todas as relatividades e abraçar o significado absoluto dessa graça divina que o indivíduo tinha achado sem jamais ter esperado. Que coisa linda! E o peixinho perdido no abismo é tirado por algo que ele nem sabe e, de repente, ele é colocado num cesto de graça para a vida, para ser comido pelo amor de Deus, para entrar em Deus, para ser absorvido para Deus e absorver Deus, se tornar um em Deus, como Jesus disse: eu em mim, vós em mim. E essa mistura de eu em vós e vós em mim, que Jesus disse: eu no Pai, vocês em mim, nós no Pai. É essa mistura do ser humano com a natureza divina. E Jesus pergunta: vocês compreenderam todas essas coisas? E você? Compreendeu? Não se precipite. Então Jesus lhes disse: por isso, por essa razão, por essa causa, todo escriba
todo indivíduo entendido, toda pessoa que de fato compreendeu o reino dos céus, compreendeu a dimensão celestial, compreendeu a graça imerecida, compreendeu a soberania que opera mediante a graça, compreendeu que até a resposta do próprio coração da gente já é uma provocação da bondade de Deus, como graça que nos provoca para escolhermos certo, para vermos certo, para tomarmos as atitudes necessárias para abraçarmos, sem relatividade alguma, o significado e o valor do reino de Deus. Por isso, todo escriba, todo sábio do reino dos céus é semelhante a um pai de família. Quem não é pai de família tem mais dificuldade para entender isso aqui. É uma dificuldade que, pela misericórdia de Deus, eu não tenho. Porque, como pai de família, eu já fui pai de família tendo pouco, já fui pai de família tendo muito, já fui pai de família não tendo nada, sou pai de família tendo apenas o necessário hoje. Por isso, todo escriba, todo entendido, todo verdadeiro conhecedor do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, que faz mexidões, às vezes não tem comida, mas tem um monte de fragmentos. A gente põe no panelão, faz um mexido, a família toda come com alegria. No dia que pode fazer mais, um prato ou 2 pratos faz. No dia que não tem nenhum, junta os pedaços de tudo e todo mundo come com a mesma gratidão. O importante é não deixar que a família passe fome. É ter o alimento para dar todo dia, como eu chego hoje aqui com você, como um pai de família. Olhando para os meus filhinhos aqui, olhando para esses filhinhos que eu estou vendo aqui, Deixa eu aumentar essa tela para eu ver os meus filhinhos de maneira maior. Não, é para cá, meu amigo. Abre tudo e aqui embaixo, olha só os meus filhinhos. Olha, todo mundo me vendo grandão aqui agora. Eu venho aqui todo dia tentando, como um escriba do reino dos céus, não um escriba do legalismo de Moisés, não um rabino judaico, não um especialista em Talmud, em qualquer outra literatura judaica antiga, nada disso. Eu venho aqui com a simplicidade do Evangelho, juntando comidas inteiras ou fragmentos, servindo para que, como pai de família, os meus filhos não passem fome e sejam alimentados pelo Evangelho do Reino de Deus. E todo aquele que quer ser como um bom escriba do Evangelho, um bom ensinador, um bom mestre do Evangelho, pratica essas coisas, ensina e não deixa faltar. E as apresenta todo dia, toda hora, porque a fome não cessa. E a riqueza é enorme. E eu não tenho a menor condição de sentar em cima dela sem compartilhar com o mundo inteiro. Com quem quer que venha me ouvir, que não me ache velho demais para não trazer a boa nova renovada para a eternidade do coração do menino e do superidoso, tanto faz. É o reino dos céus e a relação dele com o meu coração. Tudo depende de como o meu coração responde ao reino. De que valores e categorias eu carrego. Se eu tenho a capacidade de avaliar que o que eu encontrei vale mais do que a minha própria vida, vale a pena abrir mão de tudo
para acessar o tesouro oculto, para ter acesso à pérola de grande valor que está para além de tudo aquilo que eu deixo para trás como renúncia, para expressar minha gratidão por ter sido tirado pela malha do amor de Deus, da minha perdição, e me colocado no cesto da misericórdia divina. Isso tudo é revelação, é graça. O cara que encontrou o tesouro oculto recebeu uma revelação. Tantos tinham passado por ali sem enxergar nada do Evangelho, como tantos passam por aqui aos milhões e vão embora e não veem nada. Vem só um velho que já foi jovem, com o cabelo ficando branco, de maneira não prematura, porque eu tenho filhos com cabelo já mais branco do que o meu, barba já quase toda branca. Estou aqui caminhando na direção do fim, mas com essa alegria de quem recebeu um dia uma revelação e conseguiu perceber o tesouro oculto e não teve dúvidas de trocar o mundo inteiro, tudo que podia ser oferta, por aquele tesouro, que era agora o significado absoluto da minha vida relativa. Tomar posse dessa pérola, que tem um significado imensurável, que não dá para leiloar, que não dá para perguntar quem dá mais. É só pegar o que a gente tem e dizer, olha, eu estou trocando a minha vida por isso. E o dono da pérola está aceitando qualquer negócio, desde que seja com sinceridade a entrega e a oferta do seu coração. E o peixe puxado na tarrafa do amor de Deus, se ele não quiser ser o juiz do mar, se ele só se aceitar como alguém que foi escolhido sem nem saber por quê, o que Deus viu em mim, mas graças a Deus, porque Ele me viu, me tirou, me puxou, me botou aqui do lado, me separou para esse amor, está me dando essa possibilidade, eu não a desprezarei, não a deixarei passar. Compreendes todas essas coisas? Ou compreendestes, como Jesus disse a cada um deles, ou a todos eles? Se você disser sim, diga porque você, de fato, começou a entender, pelo menos a explicação das parábolas, pelo menos esse sentido simples, a partir do qual você pode compreender o resto, e compreender a vida, e compreender as escolhas que você tem que fazer na vida, e discernir os valores importantes, significativos, essenciais e absolutamente inegociáveis do Evangelho, que gratuitamente nos foi dado no amado, pela graça, que é dom de Deus, que não vem de nós, mas que é escolha divina, inexplicável, para nenhuma presunção de nenhum de nós. Para mim foi só misericórdia. Tudo que me aconteceu foi graça. E eu só estou aqui porque me acharam, ou porque os meus olhos foram abertos, ou porque, na gratidão, eu fiquei quieto e disse obrigado. Obrigado por tu teres me tirado da minha perdição, no abismo da escuridão, abissal mesmo do mar, e me puseste no cesto da tua misericórdia. Obrigado. E daí em diante andar sem julgamento, sem presunção, sem separar joio do trigo, sem se achar melhor do que ninguém, nem por razão nenhuma. Compreendestes? Agora, compreendam uma única coisa também no final agora. É que aqui, nessa vida, tem gente que encontra, humanamente falando, por acaso,
encontra por acaso, tropeça no tesouro. Não estava procurando. Acaso a liberdade é o livre-arbítrio fenomenológico daquilo que o homem não entende, causa e efeito, mas que é a ação da graça de Deus em meio aos fenômenos inexplicáveis. Isso é o acaso. É a soberania mais sutil de Deus, é o acaso. O cara tropeça. Como eu tenho visto tanta gente que não estava procurando nada e tropeçou no amor de Deus. E aí nunca mais pode ser o mesmo. Como eu também encontro gente que vinha numa busca há anos, há décadas, que foi a tudo, que ouviu tudo, que leu tudo, que auscultou tudo, que não se satisfez com nada, até aquele dia em que achou que procurava, que pensou que nem existia, e abriu mão de tudo, e abraçou aquela singularidade, porque tudo que ele tinha era relativo, mas o que ele encontrou agora era absoluto. E esse que é encontrado, que é arrancado pela mão divina, que é tirado do abismo, que é colocado no cesto, esse tipo de gente está aqui. Quem encontrou sem procurar, quem encontrou depois de muito buscar, e quem foi encontrado e puxado e tirado pela soberania violenta dessa graça de Deus que te tira na tarrafa e te separa por escolha deliberada. Compreendeu? Quem é você nessa jornada? Ou será que você é daqueles que simplesmente vão passar por cima do tesouro, não vão ver nada? Verão a pedra de grande valor, mas não tem nem como avaliar, porque nunca estiveram preocupados com o significado de coisa alguma, só vão vivendo a vida empurrando com a barriga. Ou quem sabe você é alguém que, se for pescado, vai ficar com uma raiva danada, dizendo: me tiraram do meu habitat, e que não aceitam a graça soberana do amor de Deus, que justamente te tirou para te preservar, para te salvar do juízo, para te colocar num lugar onde você e Deus vão se alimentar um do outro. Você vai comer Deus e Deus vai te comer. Como Jesus propôs em João 6, me comam. E quando vocês me comerem, eu comerei e absorverei vocês e nós seremos um. Como eu e o Pai somos um, serão vocês em mim, e eu em vocês e nós no Pai. Essa é a verdadeira graça, esse é o cesto, esse é o acolhimento. Você compreendeu isso? Como eu queria que, sem precisar fazer aplicação nenhuma, como se fosse no jardim da infância, eu quero crer que o que Jesus disse e eu expliquei foi algo tão óbvio, tão absolutamente compreensível, que você, de fato, tenha entendido. E eu peço a Ti, ó Espírito Santo, de todo o meu coração, que Tu abras o entendimento, a compreensão, o discernimento de cada um, para que ninguém se perca, para que ninguém siga distraído, para que ninguém se desvie do tesouro, para que ninguém, vendo a pérola de grande valor, não a menospreze, para que ninguém não queira furar a rede sem se deixar puxar pelo amor de Deus. Ao contrário, permite que ninguém fique aqui julgando, separando o joio do trigo, ou achando que dá para ter tudo, dá para ser tudo, inclusive também ser do reino de Deus, plus tudo mais. Ajuda-nos a perceber que há uma escolha a ser feita, que quem é escolhido tem que escolher,
e que todo aquele que escolhe foi escolhido. Que ser escolhido e escolher são duas faces da mesma moeda. Uma é um olhar do alto, outra é a resposta do chão da vida. Permite-nos entender isso. Não transferir para Deus a responsabilidade de me forçar a ver, a encontrar, a me deixar achar. Pelo contrário, permite que eu me torne um cooperador de Deus, inclusive na compreensão do que está sendo dado, do que me está sendo revelado, do que está me sendo concedido. É o que eu peço que tu realizes, e só o teu milagre pode fazer isso. Em nome de Jesus. Amém e amém.